Deixa eu dar boas-vindas para minha convidada. Bom dia, Renata. Bom dia, Dina, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo ótimo. Renata, obrigado por aceitar o convite hoje. Eu fiquei super Imagina. animado porque você tem uma expertise que eu não tenho, ou seja, nós temos conhecimentos complementares e a gente Com vai poder certeza. unir hoje marketing, vendas, controle, um pouquinho de finanças, mas também, especialmente, a relação com a indústria, né? Então, para te dar as boas-vindas, eu vou te pedir, se apresente aí para a minha audiência, se apresente para as pessoas que estão acompanhando a gente e que ainda não tiveram o prazer de saber da tua competência, de conhecer o teu trabalho. Bom, meu nome é Renata, eu sou empresária contábil e consultora financeira empresarial. Eu atendo indústrias calçadistas, empreendedores digitais e lojas de calçados e confecções, qualquer lugar do Brasil. E minha paixão, calçado, né, Dinho? Seja ele de que forma for. E eu estou numa região aqui, né? Não sei se quem está aqui conhece, chama Nova Serrana, a gente está em Minas Gerais, e que é um polo calçadista. Então, espero poder contribuir aí com o máximo possível, Dino, para poder ajudar aí os lojistas até. Acho que aqui vai estar ao contrário, mas eu até coloquei ali. Porque que essa relação ganha-ganha, né? Entre indústria e varejo, que é tão essencial, né, Dino? Perfeito. Então, ó, você que está assistindo a gente é do setor de calçados e acessórios, já começa a anotar aqui, porque hoje você vai aprender, você vai sair dessa aula sabendo como fortalecer uma relação ganha-ganha com o seu fornecedor, com a indústria, como você vai trabalhar para ter um caixa mais forte, como você vai trabalhar para ter um financeiro mais forte, que é o coração da sua empresa, e como você vai vender mais. Então, a gente vai unir as nossas forças aqui para te ajudar. Oi, Nata, você tem muito contato com a indústria aí, como você falou, né? Você está muito conectada com o setor da indústria. Quando você olha para essa relação varejo-indústria, o que você acha que um varejista tem que ter e fazer para ter uma boa relação com a indústria? Afinal, Renata, o varejo ele é um intermediário, né? O varejo está no meio entre quem produz e quem compra, que é o consumidor. O varejo digamos, um intermediário dessa cadeia. Como é que um varejista, como é que um lojista de calçados pode construir uma boa relação com a indústria? Não, claro. Primeiro é importante a gente ressaltar, gente, o seguinte: muitas vezes a gente vê nessa relação aí, Dino, duas partes que parecem ser partes opostas. Nem na verdade, não. A indústria tem que escoar a produção dela. O varejista tem que ter produto para vender. Afinal de contas, não sei por aí, mas aqui não tem loja nenhuma sem mercadoria, né? E dentro dessa relação tem vários pontos, como a gente tem aqui, eu atendo tanto a indústria quanto o varejo, a gente vê muito forte, né? Assim, pontos que às vezes falham de ambas as partes, tá? Um dos pontos, Odino, é que às vezes o lojista, ele acha que ele tem que vender aquilo que a indústria tem, ponto. E na verdade, do lado de cá, a indústria, ela às vezes implora por feedback desse varejista. Principalmente aqueles de redes de loja, eu sei que você atende algumas aí, né, também. Então, assim, ponto um, dá esse feedback para a indústria daquilo que ela te vendeu, o que está saindo, o que não está. A gente vê muitas vezes do lado de cá nessa relação, industriais que não conseguem aí ter esse relacionamento de entender o seguinte: olha, você comprou aqui na minha indústria esse ano X modelos, como é que foi a saída, como é que não foi, o que o seu cliente está olhando na vitrine, o que ele está pedindo. Então, essa relação, esse feedback do que sai ou o que não sai da loja, o lojista não tem, o fabricante, né? Ele não tem essa visão. Então, um dos pontos é esse: dar sempre esse feedback para a indústria daquilo que está saindo ou não. Ai, Renata, mas eu só compro da Arezzo, que agora é reserva, Arezzo, sei lá como é que tá essa confusão aí, né, Dino? Mas tem muito fornecedor menor com qualidade muito grande. E muitas vezes esse fornecedor menor, ele vai ter mais condições de te atender aí nas suas especificidades, tá? Deixa eu te dar exemplo do pessoal aqui da indústria que acontece muito. Às vezes, principalmente aí pro varejista que é ali boutique, que tem o ticket alto mais alto, você pode solicitar a indústria para produzir com a tua própria marca. Legal. A gente tem grandes marcas aqui em Nova Serrana, Odino,
Aliás, tem fábricas que produzem grandes marcas. Exemplo, acho que todo mundo conhece aqui a marca esportiva Wilson, não conhece? Sim, sim, sem dúvida. Pois é, o tênis da Wilson é produzido aqui. Numa indústria que produz para outras marcas também. Ou seja, eu posso ter a Exatamente. minha própria marca desenvolvida Pode. para o meu mercado, com a preferência da minha cliente, né? E assim, você sabe que essa sacada, ela é muito interessante, Renato, se você me permite só acrescentar, que é o Claro. seguinte, um dos pontos para um recorde de vendas é você ter produtos diferenciados, você ter produtos exclusivos. Por quê? O produto exclusivo, ele foge da comparação de preço. O produto exclusivo, eu não tenho com o que comparar. Então, se eu tenho um produto superior com a minha marca, mas extremamente bem executado, eu passo a fugir da comparação de preço e consigo precificar com uma margem melhor e, claro, como você falou, ter um ticket médio mais alto. Então, excelente tua sacada. É uma questão importantíssima também, gente, observar. Vou pegar só um ganchinho aí do que o Dino falou. Margem. Gente, pelo amor de Deus, entendam que todas as partes. Ó, ganha, ganha. Todo mundo tem que ter margem dentro do negócio. Às vezes a gente vê algumas negociações, Gino, que não fica saudável para a indústria, né, em termos de conseguir ter ali uma longevidade, né, porque, gente, indústria também é empresa, indústria também precisa de lucro para continuar te atendendo. Então, às vezes, a gente vê muito esse sacrifício que tem nessa negociação. Então, uma dica para poder não sacrificar ali o teu parceiro, porque sim, a indústria é a sua parceira. Do mesmo jeito que a indústria não consegue entregar para o consumidor final, o lojista também não consegue vender sem ter a indústria que entrega. Converse com o seu industrial, converse com o seu fornecedor, o ticket que você pretende colocar naquele produto, porque aí do lado de cá fica mais fácil para a indústria também, talvez adaptar numa matéria-prima, adaptar em um detalhe ou outro que talvez não faça tanta diferença aí na vitrine, mas que aí consiga ficar uma relação mais saudável, mais duradoura. Porque muitas vezes a indústria ela mantém ali durante um tempo o relacionamento com aquele cliente que não dá muita margem para ela, mas na primeira oportunidade, na hora principalmente que aumenta os picos de venda, adivinha para quem a indústria vai dar prioridade? Para o cliente que vai dar o ticket melhor ou para o outro? Para aquele onde a parceria é realmente uma parceria, onde a relação é ganha-perde, não ganha-ganha. Então isso aí é um Peraí, ponto... segura aí. Deixa eu retomar os principais aprendizados aqui. Presta atenção, ó. Se você do outro lado Falei está demais, anotando, né, Dino? eu tô anotando aqui, ó, o que eu tô aprendendo com você. Quando eu E começo, eu se não você, paro. e se você aí do outro lado não está anotando, presta atenção que agora eu só vou retomar os primeiros pontos que a Renata já compartilhou com a gente. Primeiro, buscar uma relação de ganha-ganha, enxergar a indústria como sua amiga, sua parceira, não sua inimiga, sua oponente. Tem gente que briga com o fornecedor, tem gente que cria uma relação de conflito com o fornecedor, quando na verdade, quanto melhor for sua relação com o fornecedor, melhor vai ser a sua negociação, mais ele vai priorizar você quando ele tiver uma oportunidade. Gente, vem cá, a gente dá os melhores negócios para quem? Para quem a gente mais gosta. Então você tem que ser o varejo que o teu fornecedor mais gosta. Depois, o que a Renata falou aqui para a gente? Dá mais feedback, ou seja, diga para o teu fornecedor o que os clientes estão falando, estão reclamando. Diga para o teu fornecedor qual o ticket médio que você quer vender o teu produto e assim ele pode fazer adaptações na produção, né? Outra coisa, busque produtos exclusivos. Então a indústria pode produzir produtos com a tua marca, ou se não com a tua marca, pode adaptar um produto ou outro para o ticket que você quer, tanto mais baixo quanto mais alto. Outra, lembra que o principal objetivo de qualquer empresa é ter lucro, senão você não tem uma empresa, você tem um hobby, né? Quando você trabalha e não tem lucro, você tem um hobby. Uma empresa precisa dar lucro, tanto a tua quanto o fornecedor. Logo, as margens são importantes. Ô, Renata, fiz aqui só uma recapitulação dos primeiros pontos, que muita gente entrou, né, nos primeiros minutos aí e perdeu o comecinho. Como é que a gente melhora a margem? Você é uma excelente consultora financeira, a gente conheceu por causa disso, né? A Renata já deu vários puxões de orelha aqui em mim. E aí, a gente se conheceu por esse ponto. Quais são os principais erros de quem não tem margem? Porque a gente vai falar de vendas mais no final. Eu quero primeiro consertar os erros. Um dos erros é não ter margem, não ter lucro. Quais são os principais erros de quem não tem margem no setor de calçados?
Ponto 1, não conhecer a estrutura de custos da própria empresa. Isso é uma realidade, Odino, tanto para a indústria quanto para o comércio, tá? Quando a gente não tem esse conhecimento desse monstrinho que se chama meu negócio, a gente acaba por precificar errado. Porque como que você vai precificar se você não conhece o teu próprio negócio? E aí, às vezes, acaba caindo num outro erro que é muito comum, que é precificar apenas pela concorrência. E aí, com isso, você não sabe se o seu concorrente também não sabia fazer preço. E aí, como é que você vai olhar só por isso? Né? Então, hoje, quando a gente fala de precificação, que é um dos fatores assim, essenciais, porque botar preço errado no seu produto, seja para mais ou para menos, é um risco muito grande. Porque se você coloca mais, né, sem conhecer, sem entender, sem ter um planejamento do seu negócio, você acaba ficando pouco competitivo. Agora, se você coloca o seu preço para menos, você morre de tanto vender. Por que morre de tanto vender, Renata? Simples, porque quanto mais vende, mais perde. E aí você cai numa situação, igual você mesmo falou, Dina, a gente tem empresa para ter lucro, né? Senão a gente tem um hobby. E eu acrescentaria ainda o seguinte, quando uma empresa não tem lucro, você tem empreendedor. Escuta essa, o pior emprego do mundo. Olha, peraí, vamos anotar. Moçada, escreva aqui, ó. Essa frase é para você escrever no chat, mas na tua alma, tá? É na tua alma. Renata, eu vou escrever também, tá? Eu queria, por favor, Renata, que você repetisse essa frase e eu quero que todo mundo que está assistindo escreva aqui no chat essa frase. Fala de novo, por favor, Renata. Quando você tem uma empresa que não te dá lucro, você tem só um hobby e ainda o pior emprego do mundo. Porque é um emprego que não vai te dar retorno, vai te dar dor de cabeça, vai ocupar seu tempo e ainda vai sugar sua saúde. Que é o pior, né, Dino? Quantas vezes, assim, Caraca, gente, eu vejo aqui... Às vezes eu vejo que não, nessa só para falar que eu escrevi aqui, ó. aqui. Quando você tem uma empresa sem lucro, você tem o pior emprego do mundo. Escrevam aqui. Quando você tem uma empresa sem lucro, você tem o pior emprego do mundo. Escreva aqui, por favor. Essa é para doer, viu, Renata? Mas é para doer, é para machucar, que é para que muita gente acordar, né? Mas desculpa, o que acontece com empresas que não têm lucro, você estava falando? Cara, se você pensar assim, Dino, na responsabilidade que é a gente ter um CNPJ, principalmente eu sei que a gente falando para lojistas, o empreendedor não vai estar sozinho. O negócio às vezes é um sonho de vida, né? Um sonho da família. E você tem aí funcionários. Então, quando o teu negócio começa a andar para trás, e ó, Dina, na maioria das vezes o empresário só consegue perceber isso quando é tarde demais. Então, quando o negócio começa a andar para trás, começa a não ter fluxo de caixa, então, além de atrapalhar a vida da família, a vida do empreendedor, sugar saúde e mais um monte de coisinhas, é gente que perde emprego. E não é gente que perde emprego só aí na sua loja, não, meu amigo. É gente que perde emprego na indústria aqui também. Dino, vou te dar exemplo. Quando aconteceu a pandemia, que fechou todas as lojas, e a grande maioria das indústrias aqui da cidade, elas atendem grandes redes, precisa de ver que tristeza que foi isso daqui, Dino. Só aqui no meu escritório contábil, a gente processou quase 400 rescisões. Caramba, 400 famílias, né? Porque não são 400 pessoas, são 400 famílias, né? Então, gente, o que eu queria falar com vocês aqui? Ter lucro é obrigação de qualquer um que tem uma empresa. E aí eu devolvo com uma pergunta aqui para quem está me escutando. Quem aqui sabe qual foi o lucro da empresa mês passado? A grande maioria não sabe. Qual foi o lucro da sua empresa mês passado? Responde só aqui. Você sabe sim ou não? Escreve aí, moçada. Escreve sim ou não. Mas é para jogar limpo aqui, tá? A gente está entre amigos. Se é não, não tem problema. Tem ninguém vendo, não tem gente. que se envergonhar disso, não. É, a gente está aqui para pensar em soluções juntos. Então escreve aí, sim ou não. Você sabe exatamente o lucro que você teve, sim ou não? Ó, o Paulo falou sim, a Bragança Embalagem sim, Júnior sim, a Denilson sim. Opa, legal, a maioria sim. Então tá bom, quem mais? Bom. Quero saber. Sim, o Juliano. Escreve aí, sim ou não. Pode jogar limpo. A gente tá em casa, pode jogar limpo. Vai lá, escreve aí. Enquanto o pessoal vai escrevendo, ó, Renata, enquanto o pessoal vai escrevendo, diz para mim,
como é que dá para potencializar o lucro, né? Quer dizer, eu entendendo e apurando, você falou de estratégia de precificação, por exemplo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu, inclusive, vou fazer um evento semana que vem chamado Intensivão Criando uma Rede de Lojas. E sabe que um dos pontos que eu vou explicar vão ser 3 aulas, 100% online, gratuito comigo. E na terceira aula, na segunda aula, aliás, Renata, eu vou explicar como é que é o cálculo de pricing mesmo, né? Quer dizer, como é que você faz o cálculo de markup? Que muita gente confunde markup com margem. A margem ela é apurada depois que a venda é feita. O markup é feito antes da venda, ou seja, eu tenho controle sobre o markup, eu não tenho controle final sobre a margem é apurada depois. Então, para quem está assistindo aqui e quiser aprender como fazer o markup certo, que deixa lucro, que leva em consideração custos fixos e variáveis e que mantém o seu preço competitivo, dando lucro, não pode perder o intensivão. Agora eu quero as tuas dicas. Como é que eu aumento o lucro de uma loja de calçados, então? Ponto 1, você tem que ter total controle de cada centavo que entra, cada centavo que sai. Por que eu estou falando isso, Dino? Às vezes, não se tem esse controle financeiro da maneira correta. E às vezes acaba causando uma certa falsa sensação de se ter lucro sem ter. Por quê? Muitas vezes, vou te falar pelos prazos que a gente vê aqui, tá? A indústria vende para o comércio com 90 dias para pagamento, tá bom? Então, quando essa mercadoria chega no comércio, às vezes o comércio ele tem uma antecipação desse recebimento muito grande. Então, por exemplo, às vezes o dinheiro entrou no caixa, opa, tô rico. Só que daqui 90 dias você ainda vai ter que pagar teu fornecedor. Então, ponto 1, ter total controle do que entra e o que sai na empresa para poder fazer 2 análises, tá? Porque para a gente poder aumentar o lucro, gente, a gente tem que entender qual é a minha situação atual. Não há como eu falar em aumentar lucro se eu não sei qual que é a proporção da minha empresa hoje, se eu não sei os números do meu negócio. Então, ponto 1, ter esse controle do que entra e que sai. Ponto 2, nunca, jamais confunda o caixa da empresa com caixa eletrônico. Dinheiro da empresa não é propriedade do dono. Entendam isso. Porque, às vezes, quando acontece isso, né, de ter retiradas descontroladas aí de sócio, causa a sensação de, poxa, mas eu não estou fazendo retirada de salário. Tá sim, todos os dias que você tira 10, 20, 30, 50 reais ali, tá fazendo parte ali do seu prolabore. Se você alia isso com outro fator que eu te falei, que é o de não ter o exato controle do que entra e o que sai. Nossa, Renata, mas R$3 para comprar o cafezinho expresso, eu tenho que anotar? Tem. E tem que anotar do jeito certo. Porque senão a gente não consegue ter essa visão, sabe, Dino? E aí cai nessa questão que eu te falei. Eu não sei o tamanho que está a minha empresa, não sei realmente aonde que está me dando retorno ou não está. Tendo essa informação, aí a gente consegue ir ajustando os ponteirinhos para poder até dobrar o lucro desse negócio, tá? Tem várias técnicas que podem ser usadas para isso, que é o que a gente utiliza aqui com os clientes da consultoria. Mas o passo 1 é esse, é entender primeiro a minha real situação hoje. Porque quando eu sei como eu estou hoje, eu consigo ir para o passo 2, que é o quê? É o planejar, é o saber como eu quero estar daqui 12 meses. Quando eu dou essa viajada na maionese, penso, né? Como que eu quero que a minha empresa esteja daqui 12 meses? Aí eu consigo falar de meta. Meta de venda, meta de markup mesmo, né? Consigo negociar melhor com a indústria, consigo saber quantas pessoas eu vou precisar para poder chegar nesse objetivo e aí por diante. Perfeito, perfeito. Olha, ótimos pontos, porque a gente sempre fala em recorde de vendas, Renata. O meu grande convite para quem me segue, me acompanha, para quem participa dos meus intensivões, das minhas mentorias, é sempre bater recorde de vendas. Por quê? Porque quando a gente tem venda, a gente resolve muita coisa, né? Quando a gente tem volume de entrada, quando a gente tem receitas crescentes, a gente resolve muita coisa. Mas esse outro lado que você está trazendo, que é o controle, a apuração no detalhe dos custos, o cuidado com o markup, quer dizer, a marcação de preço correta, é fundamental para você ter o melhor dos dois mundos, ou seja, uma venda alta com um excelente resultado. Né? Quero frisar um ponto que você colocou, que é do outro lado, lá na indústria, existem também metas. Lá na indústria também tem objetivos.
E aí, Renata, a gente tem que desmanchar a ideia do que a gente chama de B2B, né? Business to business. Não, você não está fazendo negócio com uma empresa. Você está fazendo negócio com um ser humano lá naquela empresa que tem meta para atingir. Então, também para melhorar essa relação com a indústria e para tirar todo o potencial da indústria, a importância de conhecer aquele ser humano, aquele executivo de contas, aquele gestor de contas que está lá na indústria com uma meta para bater, com uma meta de volume, mas uma meta também de rentabilidade. À medida que eu vou Sim. conhecendo o outro lado, né, Renata, que aqui a gente está chamando de indústria calçadista, eu tendo a jogar um jogo melhor. Por quê? Porque eventualmente eu, como loja, vou ceder um pouco, vou comprar um pouquinho mais para fazer uma boa relação. Aí depois o cara da indústria, já que eu ajudei ele, ele tende a me ajudar num próximo pedido, estendendo um pagamento ou me ajudando, me oferecendo uma oportunidade que ele não vai oferecer para outros. Isso é o que a gente chama de ganha-ganha, né? Traduz para mim o que você chama de ganha-ganha. Ganha-ganha é onde todo mundo sai feliz de uma negociação, né, Dinho? Uma negociação onde a indústria cumpre o seu papel dela enquanto fornecedor e dá lucro para o lojista e vice-versa, né? E há um ponto que a gente não comentou aqui, Odino, quando a gente falou de feedbacks, é o papel da figura de um outro intermediário que a gente tem aí nessa relação, que é muito importante, tá? Que é a figura do representante comercial ou da assessoria do lojista. Isso é uma questão que pega bastante aqui também. Às vezes, eu já vi casos de redes de loja deixarem de comprar de uma determinada indústria porque não foi bem atendido pelo representante. E não deu feedback para a fábrica, simplesmente sumiu. Parou de comprar. Parou de comprar. Então, assim, essa figura aí desse intermediário, né, entre essas duas partes, ela é fundamental também, né? Então, dar esse feedback, gente, não é porque tem um representante comercial ali no meio que o lojista está proibido de conversar com a fábrica, porque ele está proibido de conversar com a indústria, né? Isso é muito importante. Então, já vi casos assim de relações serem rompidas assim bruscamente por causa disso, tá? Mas... Agora eu esqueci o que a gente estava falando, Diana. Não, a gente estava falando da importância de conhecer o ser humano que está do outro lado, né? Quer dizer, do outro lado você tem tanto o representante tem as metas dele para bater, como o gestor de vendas da indústria. Ou seja, eu entender que não é só eu que tenho que ganhar, que eu ganho quando o outro também ganha e eu me torno uma loja, deixa eu falar uma palavra aqui, ó, uma loja sexy. O que é uma loja sexy? É uma loja atraente para a indústria. É quando o cara lá da indústria olha a lista de lojas ou de rede de lojas e fala, cara, esse cara aqui é de ponta, esse aqui é parceiro, esse aqui a gente pode apostar, esse aqui a gente está junto. Ou seja, eu tenho que ser sexy para a indústria, eu tenho que ser atraente para a indústria, porque à medida que eu fortaleço essa relação, a indústria me privilegia com algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui, Renata, que já entrando aqui um pouquinho na parte de vendas, que é a indústria pode me ajudar a pagar ações de marketing para minimizar os meus custos. Por exemplo, aniversário da loja. Vamos supor aí que março é o aniversário da sua loja. Você pode criar uma ação de aniversário investindo mais em marketing. Você monta um projetinho. Eu falo muito disso na mentoria, Renata, porque é importante a gente aprender a criar dinheiro. A gente consegue criar dinheiro de marketing buscando a indústria. Exemplo, eu crio um projeto do aniversário. No aniversário vai ter café da manhã todos os sábados na loja, vai ter um brinde especial para quem comprar acima de X, vai ter uma decoração especial, vai ter um presente para os 100 melhores clientes, vai ter mais publicidade, porque é o mês de aniversário, então vai ter outdoor, vou investir mais em marketing digital, eu vou fazer aí uma vitrine diferente, né? Eu vou investir numa produção de foto e de vídeo para mostrar o aniversário, ou seja, tudo isso custa mais. Como é que eu faço para pagar essa conta sem tirar dinheiro no caixa? Eu faço um projeto, apresento com antecedência para os meus 2 ou 3 principais fornecedores e falo assim, eu pretendo vender tanto a mais no período, então logo eu vou comprar a mais de você, X, mas em contrapartida eu preciso da sua ajuda para pagar a campanha de aniversário. Primeiro, o não você já tem, certo? Então pedir não custa nada. 2, um ou outro pode dizer não, mas é bem provável que, se você for uma loja
organizada, que cumpre o que promete, que você pega esse dinheiro e faz a ação promocional, eles vão apostar em você. E às vezes eles pagam dinheiro, às vezes eles pagam em produto, que dá na mesma pra gente, né? Desde que seja bem apurado. Essa é uma das estratégias, né? Agora, o que você vê, Renata, que as lojas acabam errando muito nessa relação com a indústria? Você falou aí da falta de feedback, por exemplo, né? Ah, o representante me atendeu mal, não falei para a fábrica. Ah, o produto não está me atendendo, não falei para a fábrica. Ah, eu não estou feliz com o valor médio, não falei para a fábrica. Então, você frisou o feedback. Quais são outros erros que você observa dessas lojas de calçados? Basicamente, vão mais nesse sentido mesmo, tá, Dino? Gente, relacionamento. Quando a gente fala em relacionamento particular, íntimo, tem como eu me relacionar com a minha família sem estar próximo? Tem como eu sou casada, tenho 8 anos. Se eu não falar com meu marido aquilo que ele está fazendo que não está legal para mim, por quanto tempo mais eu vou conseguir ficar casada ali com aquela pessoa? Não rola. Então, essa questão do feedback, né? Estou falando de novo porque realmente ele é essencial. E um ponto que o Dino falou aí, gente, da questão das ações de marketing, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Quando você começa a concentrar as suas compras em um determinado fornecedor, porque muitas vezes uma única fábrica ela tem ali várias linhas de produto. Então, quando você começa a concentrar ali suas compras em um determinado fornecedor, você começa a ter poder de barganha com ele também. Concorda, Dino? Sem dúvida. Então, a gente vê muitos casos aqui, principalmente de rede. Gente, rede é muito importante para vocês terem força de compra, tá? Então, se você tem aí um negócio que funciona bem na sua cidade, vai na jornada aí com o Dino, que ele vai falar de criação de redes, porque isso faz vocês potencializarem, assim, extremamente o resultado de vocês. Porque uma coisa é a lojinha de sapato da esquina, que vai me comprar aqui 36 pares a cada 2 meses. Outra coisa é o cara que tem 10, 20 lojinhas de calçado na esquina, que vai comprar os mesmos 36 pares para todo mundo. Né? Então, isso dá poder de compra, poder de barganha. A gente vê muitos casos aqui dessas redes, Gino, que já no processo de compra é negociado com a indústria um percentual X que retorna para a loja como fundo de marketing. É a famosa verba de propaganda cooperada, VPC. Exatamente. No varejo de eletro, a gente chama isso de VPC, né? Verba de propaganda cooperada. Entendi. Quer dizer que você vai ganhar de todos os seus fornecedores principais? Não, mas se você não pedir, também você não ganha. Né? Então, o que eu costumo falar muito com o cliente aqui, quando a gente vai falar dessas coisas que é chatinho de pedir e tudo mais, é o seguinte, o não você já tem. Então, não custa perguntar, né, Dino, estruturar, né? Mas também não vai com a cara limpa. Projeta, estrutura. Lembra que eu falei de viajar na maionese ali da sua empresa daqui 12 meses? Fala isso para o teu fornecedor. Olha, eu me vejo daqui 12 meses comprando X a mais de você, mas para isso eu preciso do seu apoio agora. Né? Então, isso aí é um ponto importante aí nessa relação também. Antes de você dar a próxima dica... peraí, que eu quero fazer um convite aqui para quem está assistindo. Se você ainda não segue a Renata, você precisa seguir, acompanhar o trabalho incrível que a Renata faz, porque você vai melhorar um pilar importantíssimo de sustentação do crescimento da sua rede, que é o seu controle financeiro, que é o controle dos seus custos, a melhoria da sua marcação de preço. Então, olha só, depois, ao final da live, tem um post lá no meu feed, e aí você vai lá e vai seguir a Renata, você vai clicar, ela está marcada lá, e você vai seguir e vai acompanhar esse trabalho incrível que ela, que é empresária do ramo contábil e consultora de gestão, consultora financeira, faz diariamente, dando dicas, fazendo outras aulas como essa, com outros convidados e também as aulas dela. Então, não perca. Só lembrando que essa live vai ficar salva aqui no IGTV. Então, se você perdeu o comecinho, ou talvez se você tenha que sair antes de terminar, lembra que essa live está salva no IGTV e depois também vai estar no meu canal do YouTube. Fala aí, Renata, o que você ia falar? Agora eu te pergunto, Dino, conta pra gente o que a indústria pode melhorar também nesse relacionamento, né, com o lojista.
Perfeito. Eu acho que essa é uma ótima questão. Você já deve ter visto muita treta aí, né? Muita. Você sabe que muitas indústrias nos procuram com esse fim, né, Nata, para ajudar a melhorar principalmente a performance do lojista. Porque assim, ó, penso que hoje o principal, talvez a principal tarefa da indústria para ela aumentar a venda dela e aumentar a performance dela é ajudar o lojista a vender mais. Exemplo, se ela está garantindo um ótimo produto, se ela está garantindo um preço competitivo, se ela está entregando para o mercado aquilo que teoricamente os clientes querem nesse momento, ou seja, o produto adaptado para o momento, penso que a principal tarefa é olhar para os lojistas e entender quais são as principais fragilidades atuais dos lojistas. Vou dar um exemplo. Uma grande indústria do setor de pet me contratou para dar treinamento para 30 lojas, 30 redes diferentes de pet shop. Então eu vou dar treinamento, eu vou preparar esses pet shops para que eles vendam mais. Então o que a indústria calçadista poderia fazer? Investir em circuitos para ajudar a profissionalizar algumas frentes, como por exemplo, marketing digital, como por exemplo, negociação, como por exemplo, tendência. Né? Eu tenho alguns alunos meus da mentoria que são do setor de calçados, outros são do setor de confecção, outros são do setor de ótica. E o que eu recomendo a eles? É importante dar aos funcionários, aos vendedores, Renata, uma noção, um repertório. O que é repertório? Eu saber mais sobre tendência, combinação de cores, tecidos, moda, estilo. E isso as pessoas não trazem, isso não é uma questão que eu nasço sabendo, eu preciso aprender. Então a indústria pode levar para o varejo e ajudar o lojista a treinar o seu pessoal para ter mais repertório. O que é repertório? É saber qual é a última tendência, é saber o que combina e o que não combina, é ter assunto para conversar com o cliente, Renata, porque quanto mais repertório um vendedor de calçados tem, menos bobagem ele vai falar, porque as pessoas falam bobagem do tipo, isso aqui é a sua cara. Eu lá tenho cara de sapato, minha filha, se liga, né? Qual é o papo? Mas não é. Qual é o papo que eu quero ouvir? Olha, Dino, pelo seu estilo, já que você é um consultor, um palestrante, você se expõe no palco, você fica muito tempo em pé. O melhor sapato para você, ele tem a ver com o solado X, o conforto Y. Ou seja, esse é um papo de alto nível. É a pessoa conhecer o teu vendedor, a tua vendedora aí da loja, conhecer, ter repertório, fazer a leitura do cliente, falar sobre informação de moda, dizer o que está na moda e o que não está, né? Porque isso causa no cliente, Renata, uma sensação de eu estou falando com um especialista. E quando eu falo com um especialista, do jeito que quando eu te ouço, Renata, falando sobre finanças, falando sobre controles, falando sobre planejamento financeiro, quando eu te ouço, eu confio em você, eu não vou questionar, porque você é especialista. O teu vendedor aí da loja de calçados tem que ser o especialista em moda, porque aí o cliente não questiona, o cliente vai confiar nele, sabe? E ele não vai fazer aquele discurso vazio, que não converte vendas, que é ridículo, do tipo eu posso te ajudar, do tipo esse sapato é a sua cara, e essas baboseiras de vendedores de baixa performance que não são profissionais fazem. Então, na minha opinião, a indústria pode ajudar a melhorar esses pontos no varejo, porque quanto mais a indústria profissionalizar o varejo, mais o varejo vai vender, melhor para a indústria, certo? Com certeza. Talvez até uma peça fundamental aí nessa melhoria seria talvez a figura do representante ser capacitada para ser um consultor, né, Dino? Sim, e aproveitar as visitas dele, aproveitar o trabalho dele para fazer um trabalho de formação, né, nesse repertório, né? Sim. Esses dias, com o pessoal da indústria, a gente tem um trabalho aqui, Dino, que isso hoje para poucos. Que todos os meses a gente tem uma reunião mensal para discutir as finanças daquela empresa, né? Reunião presencial. E aí, em uma dessas reuniões, no final do ano passado, teve um caso que eu achei muito interessante, foi o seguinte. E a gente discute, né, que os produtos que estão tendo uma rentabilidade melhor, quais estão deixando mais margens, quais que não, quais representantes deixam mais margem na empresa, qual não. E aí, ele me contou o seguinte, Renata, tem um vendedor aqui, o cara não se adapta com tecnologia, com nada. Mas só que é um dos meus melhores representantes. Ele chega na loja, ele sem antes conversar, falar nada de venda, ele vai lá na vitrine, ele pega o meu calçado, ele coloca lá, mostra
pro proprietário da loja que daquele jeito a exposição ficou mais bonita, que daquela forma vai vender mais, que se não se ficar em determinado lugar ali no meio do caminho, o cliente não vai ver, esse tipo de coisa. Então, assim, talvez, né, uma alternativa bacana para o pessoal aqui da indústria é isso, né? É até mesmo explicar para esse lojista como que ele vai expor os próprios produtos, dar uma consultoria, que seja de vitrine, que seja num bate-papo com os vendedores, para poder ajudar esse lojista a vender o produto dele. Perfeito. Aí... Oi, Renata. Adorei essa questão e sabe que eu acho que eu traduziria como se importar, né? Quer dizer, eu me importo com o cliente, né? A indústria não só querer vender. Do jeito que o lojista não pode só querer vender a qualquer custo, a indústria também não, né? A indústria se importar com o varejo se importar com o cliente, se importar com a equipe, né? E aí você vai formando essa relação que você falou de ganha-ganha. Oi, Nata, a gente já está aqui nos nossos minutos finais, eu quero fazer uma recapitulação. Eu vou recapitular e, ó, se eu esqueci de alguma coisa, você me fala no final dessa recapitulação, tá? As minhas anotações estão aqui. Então, para quem está assistindo agora, papel e caneta na mão, porque eu vou fazer uma recapitulação daquilo que a gente falou até agora, desde o começo dessa aula. Eu só quero saber, antes de fazer essa recapitulação, quem aqui já se inscreveu no Intensivão, criando uma rede de lojas, que é um evento 100% online gratuito comigo e que vai acontecer de 18 a 22 de janeiro. Escreve eu aqui, eu só quero saber. Quem já se inscreveu no Intensivão, escreve eu aqui no chat que eu quero saber. E quero convidar você novamente a seguir a Renata, acompanhar o trabalho incrível dela e melhorar aí o seu lucro, melhorar a sua performance financeira e entender como que você pode ter muito mais do que um hobby, ter uma empresa lucrativa e ter o melhor emprego do mundo, né? Ô, Michel, você já se inscreveu? Escreve aí quem se inscreveu. Escreve eu, por favor, quero saber. Michel se inscreveu, Adnilson, quem mais está inscrito no Intensivão, criando uma rede de lojas? Sandra também está inscrita, massa. Quem mais? Quero saber. Bora, moçada, escreve eu aqui, escreve eu, quero saber rapidão. Eu vou agora fazer uma recapitulação, tá? A Lojas Barateira, quero me inscrever. É só clicar no link que está na minha bio, 100% online e gratuito, tá bom? Acabou a live, vai lá na minha biografia e clica no link. O Marcos se inscreveu. Júnior, faz uma live de matéria de construção. Vou fazer. No meu histórico aí eu já atendi várias empresas de material de construção. Vou fazer. Sil, Heribert, Sérgio vai se inscrever. Legal, que massa. Estilos, modas, muito bem. Muito bem. Bom, o que a Renata ensinou pra gente aqui hoje? A gente refletiu junto. Primeiro, defina aí o seu recorde de vendas e o seu lucro desejado. Ou seja, você quer aumentar a tua venda? Quanto você quer? Qual é o recorde qual que é o teu novo patamar que você quer chegar esse ano e qual é o lucro desejado, né? Defina isso e escreva. Lembre que tudo é uma relação de ganha-ganha, ou seja, a indústria precisa ganhar, você precisa ganhar, o cliente precisa ganhar. Quando você cria uma relação de ganha-ganha, todo mundo fica mais feliz, você fortalece a sua relação com a indústria e com o seu cliente. Lembra de dar feedbacks para a indústria, seja de um representante que não te agradou, seja de um produto que você quer uma melhoria, ou talvez até pedir produtos exclusivos, ou seja, produtos com pequenas adaptações para ou melhorar o preço, ou aumentar o ticket, enfim, até produtos com a tua marca. O que mais? Do outro lado, há uma pessoa com uma meta. Lembra que lá na indústria não é uma empresa, há pessoas que têm metas para bater. Então você entende o que é importante para a indústria, entende o que é importante para essa pessoa, para que as suas negociações sejam negociações de ganha-ganha. Lembra que ter lucro, como a Renata ensinou, é uma obrigação e que o pior emprego do mundo é o de ser empresário sem lucro, ou seja, empresário sem lucro tem o pior emprego do mundo. Conheça no detalhe os seus custos, né? A Renata lembrou a gente, olha, no detalhe conheça a sua estrutura de custos, porque só conhecendo a estrutura de custos você consegue formar preço, tá? Você consegue fazer o teu markup correto e, obviamente, ter lucro. Tenha um relacionamento mais próximo com os seus fornecedores, do jeito que você busca ter um relacionamento próximo com o teu cliente, ou seja, relação vai gerar ganhos nas negociações, oportunidades e mais lucro para todo mundo. Lembra que o caixa da empresa, como ensinou a Renata, é diferente de um caixa eletrônico, tá? Não tem nada a ver o caixa da empresa com o caixa eletrônico, organiza a Prolabore, separa bem as coisas. Por último, invista em repertório para que
o teu time de vendas aí na tua loja tenha informação de moda, saiba sugerir combinações, saiba falar de tendências, né? E você pode pedir ajuda para a indústria em relação a isso, né? Me ajuda aí a fazer o meu aniversário, me ajuda a fazer um treinamento aqui para o meu time e assim, numa relação ganha-ganha, vocês dois ganham. Renata, esqueci de alguma coisa que você ensinou a gente aqui hoje? Que isso, imagina. Sempre bom poder compartilhar um pouquinho. Aprendi muito também. Ficou faltando alguma coisa que você ensinou aqui hoje? Não, senhor. É isso? Passamos por tudo. Não, senhor? Renata, eu quero agradecer a tua generosidade em estar aqui com a gente. Quero agradecer a tua presença aqui hoje. E deixa aí no seu minutinho final o seu último convite, alerta, enfim, tá aí contigo o teu tempo. Bom, pessoal, quem aí, né, ficou aí com a pulga atrás da orelha com essas questões de finanças que a gente falou, vai no meu perfil, me segue. A gente está criando bastante conteúdo nesse sentido de ajudar vocês a colocar a casa em ordem para assim poder aumentar a lucratividade, tá bom? Espero vocês lá no meu perfil, hein? Massa. Ó, Renata, vamos escrever aqui nos comentários o perfil, porque as pessoas podem ir lá no meu Instagram e aí clicar no post de hoje ou escreve aqui, Renata. Tá escrevendo aí? @Renata Lamonier Premium. Escreve aí pra galera, por favor, no chat. Você consegue escrever? Consigo. Escreve aí. Moçada, então, para encerrar aqui, lembrando de te convidar para o Intensivão Criando uma Rede de Lojas, o evento 100% online e gratuito comigo, que vai acontecer de 18 a 23 de janeiro, só para quem está inscrito, tá? Serão 3 encontros comigo para te ajudar a construir o teu recorde de vendas e aumentar em até 80% a venda da tua loja, da tua rede de lojas e preparar você para a expansão. Para se inscrever é só clicar no link, está na biografia do meu Instagram. Renata, muito obrigado, um ótimo dia de trabalho para você, um beijo. Obrigada, e se você quiser, volte. Pessoal, precisando aí do puxão de orelha sobre finanças, é só me chamar, viu? Ela puxa com amor, com carinho. Lógico, gente. Ela dá uma tijolada com carinho. Eu quero aumentar o lucro de vocês. Maravilhoso. Obrigado, Renata. Um beijo. Pessoal, obrigado. Abraço, gente. Tchau, tchau.